Pessoal, bom dia. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão se conectando aqui pelo YouTube. Uma manhã abençoada para vocês nessa manhã de quarta-feira, né? Mas para a honra e glória do Senhor, com saúde, com paz, com a bênção da salvação, sobretudo, que é a maior dádiva que a gente pode ter. Mais um dia aqui com vocês e grato pela presença dos irmãos, né? Diariamente aqui no canal. Vamos para a nossa mensagem? Vamos para a nossa conversa? A nossa leitura nessa manhã, nosso texto base vai estar lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de número 1, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns desse caminho, quer homens ou mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém de fazer. E os homens que iam com ele, parados, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, Saulo se levantou da terra, abriu os olhos e não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Pois, irmãos, o texto aqui ele fala da experiência de Saulo, né? A experiência de Paulo. O nome dele não foi mudado, né? A gente tem muito esse expediente da troca de nome, né? Mas o nome de Paulo também continuou sendo chamado de Saulo, Saulo continuou sendo chamado de Paulo. E ele tinha ali os seus propósitos dentro do zelo da religiosidade dele. Ele perseguia os cristãos, né? A palavra vai dizer aqui que ele buscou cartas, autorização, e ele ali respirava ameaças, ou seja, ele queria, né, ele respirava isso. De fato, ele queria prender os discípulos, né? E até mesmo matá-los, se fosse possível. E ele fala que o texto vai dizer que ele queria ir até as sinagogas em Damasco, a fim de encontrar alguns deste caminho. O caminho aqui com o C maiúsculo, né? Porque o cristianismo no início ali era chamado de o caminho. Então é o homem, Paulo aqui é o homem na sua razão, nos seus propósitos, que por mais que às vezes para ele seja o certo, seja o correto a ser feito, não é aquilo que Deus quer. E isso conversa muito conosco, irmãos, porque às vezes nós entramos em algumas jornadas, e a jornada de Paulo aqui para ele estava tudo certo. Para ele estava sendo zeloso com a palavra de Deus, ele estava sendo correto, ele estava sendo íntegro, né? Ele estava fazendo o que deveria fazer, e às vezes nós seguimos por caminhos que achamos que é isso mesmo, que está tudo certo, que é o que devemos fazer, que Deus está nisso, que essa é a vontade de Deus. E aí vem o Senhor. E eu falei até aqui, né, no texto, no título eu botei que Deus nos conduz ao propósito. E às vezes não só nos conduz, mas nos reconduz ao propósito. Porque muitas vezes nós saímos do propósito sem perceber. Porque muitas vezes nós deixamos de viver o propósito sem notar, achando que ainda estamos vivendo. Isso é um grande perigo. E aí, quando a gente já não vive mais a obra de Deus, quando não vive mais a essência do Evangelho, passa a viver uma religiosidade, ou a viver em prol de algo e não viver em busca de uma experiência com Deus, e sendo as outras coisas uma consequência da busca do relacionamento com Deus. E aí o Senhor, ele se revela a Paulo. Ele se revela a Paulo. A palavra vai dizer que subitamente, né, ele chegando perto de Damasco, ou seja, já está perto de alcançar aquele propósito dele, que não era o propósito de Deus. Quer dizer, o destino continua sendo Damasco, mas o que ele ia fazer em Damasco mudou. Isso é interessante, né? Olha que interessante, porque o destino continuou sendo Damasco, mas o que ele faria em Damasco, isso mudou. E ele subitamente foi cercado por um resplendor de luz do céu. É a luz, né? O que é a luz? Senão a palavra de Deus, a revelação, né? Quando Deus revela as coisas a nós, Deus nos mostra, e não somente através da palavra, mas através das circunstâncias, das situações, e nós somos impactados por aquilo que mostra, que deixa claro o quanto em trevas estávamos, o quanto estávamos seguindo por um caminho errado. Então, a primeira coisa que ele vê, que acontece com ele, é a luz que vem do céu. Porque não é a luz que vem dos homens, é de fato a luz que vem do Senhor, vem do céu. É a luz que muda, e era uma luz tão forte, tão poderosa,
né? E a luz tem essa capacidade, né? Me recordo daqueles homens mineradores que ficaram enterrados durante semanas, né? Teve um caso na América do Sul, teve outro na Ásia, e quando eles saíram vendados, porque o impacto, né, de estar ali vivendo durante semanas, né, no escuro, saindo, a luz do sol seria muito forte. Alguns foram resgatados até de noite por conta dessa questão da luz, né, que poderia cegá-los. Uma luz muito intensa, ela cega. Então, a revelação de Deus, quando Deus se revela ao homem, é tão intenso que cega a nossa visão humana, que cega a visão nossa da razão, o nosso olhar extremamente falho, limitado acerca das coisas da nossa vida. A palavra fala que não só ele ficou cego, como ele caiu em terra. Ou seja, ele caiu do argumento dele, ele caiu da razão, ele caiu da religiosidade, caiu dos intuitos que ele tinha no coração dele, caiu em terra. Caiu em terra. Quando Deus se revela ao homem, os nossos argumentos, a nossa razão cai em terra, irmãos, não tem para onde correr. A gente fala assim, rapaz, eu estava sendo bobo, eu estava achando que estava certo, estava crente que estava abafando, e não era nada disso que Deus queria para mim. Então, caindo em terra, aí ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Você está indo para o lado errado, rapaz. Você está indo para o lado errado, meu irmão, minha irmã. Volta para o caminho. Ele fala: quem é, Senhor? Ele fala: sou Jesus a quem tu persegues. E eu gosto dessa expressão do versículo de número 8. Perdão, versículo 8 não, versículo de número 5. Atos 9, 5. Que o Senhor diz assim: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão, ele era colocado de forma ali, de uma maneira ou outra, a ferir. A palavra não seria essa, né? Não é uma ferida propriamente dita, mas é um incômodo ali para o animal, para o boi, para o cavalo, para a montaria. E aquilo ali, ele travava, né? O aguilhão, ele travava o animal e fazia o animal seguir a vontade do dono, né? Seguir a vontade do montador, na verdade. Recalcitrar é lutar. O que o Senhor está dizendo para ele é o seguinte: você vai tentar lutar contra a minha vontade, você vai lutar contra o meu querer, você vai tentar recalcitrar contra os aguilhões. Mas toda vez que você ir contra aquilo que eu quero para você, vai doer, você vai se ferir e você vai lembrar, através da dor, do sofrimento, que não é esse o caminho, que não é essa a minha vontade e que não é essa a direção. E isso é o que Deus faz conosco. Quantas vezes nós, quando vemos as circunstâncias da vida, as dificuldades se levantando, as coisas doendo, né, apertando, dói, incomoda, falta paz, a gente fala assim: opa, eu acho que eu estou recalcitrando contra os aguilhões, eu estou indo contra aquilo que Deus quer, eu acho que eu estou indo contra a vontade de Deus. Duro será para ti recalcitrar contra os aguilhões. E é do ser humano lutar contra a vontade de Deus. Eu acho que a coisa mais difícil que tem é renunciarmos à nossa própria vontade em detrimento da nossa vontade, colocar ali em evidência ou, na verdade, obedecer à vontade de Deus. Isso é muito duro. É duro recalcitrar contra os aguilhões, mas quantas vezes nós recalcitramos? Nós lutamos. Nós tentamos nos desvencilhar daquilo que é a vontade do Senhor. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que quer que eu faça? Olha que interessante. Era alguém que respirava as ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele só fazia o que ele queria. E aí ele tem uma experiência no versículo 6. Ele: Senhor, o que quer que eu faça? O Senhor falou: levanta-te. Deus não fala com quem está caído, está prostrado, com quem está amargurado, com quem está vivendo de murmuração, de lamúria, de lamentação, só fica reclamando caído, sentado, prostrado, acomodado. Levanta-te, entra na cidade. O lugar é Damasco, mas o propósito era outro. Às vezes, a gente está até indo para o lugar certo, mas com um propósito errado. Às vezes, a gente está até no lugar certo, mas o propósito não está certo, o propósito está errado. Entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. O Senhor podia falar para ele ali naquele momento. Poderia falar. Poderia ter falado. Só que ele estava levando Paulo a uma coisa que Deus ama e nós odiamos, que é o
processo. Entra na cidade, vai lá, obedece. Chegar lá, você vai ouvir o que você tem que fazer. Deus poderia ter falado. Na verdade, são as etapas. Obedece. Comigo é assim, é uma fase de cada vez, um momento de cada vez. Obediência, respostas. Obediência, palavra. Obediência, bênção. É isso. É o que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Esse é o caminho. Andai por ele. O propósito precisa ser mudado. Volta para aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus quer de você. Não o que você deseja de você mesmo. Não o que a sua razão deseja. Não o que as suas emoções desejam. Não. Mas vai na obediência. Eu tenho certeza que indo na obediência, eu tenho certeza que você indo segundo aquilo que Deus está falando ao seu coração. Alan, não, Deus não está falando. Eu sempre tenho dito aqui no canal, dificilmente Deus não fala. Poucas vezes, a exceção é Deus ficar calado. Deus gosta de falar. Deus gosta. Às vezes nós não estamos tendo a percepção e a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando. E isso é um ponto. Olha o que o versículo 7 vai dizer, Atos 9, 7. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz. Eles ouviram a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viram a luz. Não ficaram cegos. Depois conduziram Paulo à cidade, guiaram pela mão. Então a experiência deles não foi tão profunda quanto a de Paulo. Paulo teve uma experiência de intimidade, de percepção. Tem gente que às vezes escuta a voz de Deus, mas não sabe quem está falando. Acha que não tem ninguém falando. É isso. Ouviram a voz, mas não viram ninguém. Às vezes tu está ouvindo a voz de Deus, mas não está vendo Deus. Está achando que não é Deus. Ah, não é possível. Não é. Sensibilidade. Permita ser conduzido de volta ao centro do querer de Deus para você. Tá bom? Deus abençoe vocês. Deus nos abençoe nesse dia, nessa quarta-feira. Seja um dia de paz, de bênçãos, de revelações, de direcionamento.